Depois de sentar com um colega no auditório, enquanto havia um momento livre, Rafael perguntou: Por que você está tão triste, Otávio? Tem algo errado? Olhou para ele com olhos vagos e não disse nada. Problemas familiares. Descobri que meu pai mentiu para mim por anos. Tenho que admitir que é uma descoberta muito desagradável. Rafael guardou a mochila e falou: Não se apresse em condenar seu pai. Talvez ele não teve outra escolha. Ou talvez tenha feito o que fez sem te desejar mal. É difícil julgar se é certo ou errado. Você tem que saber as circunstâncias e motivos primeiro, para depois tirar conclusões. Então, Otávio tirou do bolso uma foto de infância de seu pai, acompanhando-o para a primeira série e disse a contragosto: Ele está mentindo para mim há quanto tempo? Será? Eu quero entender. Por que papai fez isso? Os outros alunos começaram a entrar no auditório e a conversa teve que ser interrompida. Apenas 3 horas depois, quando eles terminaram as suas aulas, eles continuaram a conversar novamente. Mas, em um café próximo, onde eles gostavam de ir tomar uma xícara de café. Logo, eles se sentaram à mesa e continuaram a conversa. Você sabe, Rafael, eu não tenho mãe. Eu só fui criado pelo meu pai e pela minha avó. Eu comecei a fazer perguntas sobre a minha mãe bem cedo, vendo que todos os meus colegas tinham mãe e eu não tinha. Quando eu era pequeno, meu pai me disse que a minha mãe estava muito doente e ela não estava mais conosco. Eu realmente não sabia do que ele estava falando, é claro, mas pelo menos era uma explicação. Quanto mais velho eu ficava, mais eu me perguntava, porque nós nunca tínhamos ido ao túmulo da minha mãe. Então, papai começou a negar novamente. Depois, confessou o que realmente aconteceu. Acabou que mamãe havia me abandonado e papai cuidou de mim. É claro que eu sempre acreditei nessa autoridade inquestionável dele, e eu nem tenho a menor dúvida disso. Eu vivia com rancor da minha mãe e às vezes pensava em encontrá-la. Mas, depois de ouvir meu pai, ele me fez uma pergunta: Por que você precisa disso, filho? E eu respondi: Porque recentemente tivemos uma reunião de parentes em nossa casa. Não nos reunimos com tanta frequência, apenas algumas vezes por ano. Não sei a verdade, mas ouvi que a minha mãe estava desaparecida por algum motivo. Meu pai acabou sendo um canalha e fez uma maldade com ela, pois minha mãe era uma pessoa maravilhosa. Tentei pedir mais detalhes a ele, mas eu não encontrei mais nada. Rafael trouxe a xícara de café que ele tinha acabado de trazer para ele. Bom, molhe a sua garganta, porque você está começando a ficar ofegante. Você tentou obter informações de um parente, mas nada de substancial. E agora que o seu pai te traiu, entendi. Olha, Otávio, é tudo questionável. Provavelmente é só besteira de gente bêbada e fofoca. Nada demais. Otávio queria contradizê-lo, mas Rafael não deixou. Não, espera. Eu não terminei. Seu pai, Marcos, é um homem muito respeitado, e você não sabe o quanto esforço e dinheiro ele coloca em sua vida. Eu não sei por que você, de repente, acreditou nesse parente que pode ter apenas rancor contra ele e queira se vingar do seu pai dessa maneira. Otávio, de repente, se perguntou: Talvez Rafael estivesse certo, e eu suspeitei que meu pai estava sendo enganado. De repente, seu telefone tocou e seu pensamento teve que ser interrompido. Sim. Oi, Isadora? Com certeza, eu te encontro no antigo lugar. Otávio murmurou ao telefone e depois desligou. Olhando para seu rosto alegre, Rafael perguntou maliciosamente: Essa é a garota que você conheceu uma semana? Muito bem, você é um esperto. Você deveria pelo menos apresentá-la ao seu melhor amigo. No entanto, conhecendo essa cautela, não sei. Otávio respondeu: Talvez em outra hora, definitivamente não hoje. Rafael continuou: O que sobre seu pai sabe? Você está namorando Isadora? Otávio ficou sem reação. Com certeza eu vou contar a ele. E estamos namorando há apenas uma semana. Agora, até que essa situação seja esclarecida, não quero contar nada para ele. Rafael terminou seu café e disse: Tudo bem, amigo. Eu tenho que ir para casa. Assim que pensar em me convidar para a sua empresa, me ligue. Com um aceno de mão,
Otávio pediu outra xícara de café e 2 bolos. Agora, ele poderia pensar no que fazer a seguir. Se o seu pai o estivesse enganado todos esses anos, ele acreditava cegamente que a sua mãe o havia abandonado e ia embora em uma direção desconhecida. E o mais interessante é que todo esse tempo, ninguém sequer tentou desafiar essa versão contada. Agora que ele é um homem adulto, de repente, aparece um parente e começa a ser franco. É verdade que eles ainda não podiam ter uma conversa completa, mas o que ele descobriu levantou uma tempestade de dúvidas em sua alma. Enquanto ele ponderava como poderia chegar à verdade, Otávio lembrou-se de sua avó. Afinal, ela sempre o tratou favoravelmente e dificilmente recusaria uma conversa sincera acima de tudo. No entanto, ele tinha um encontro com Isadora, especialmente porque eles já tinham combinado. Logo, pediu um táxi e estava no parque da cidade 20 minutos depois. Era aqui que eles, na maioria das vezes, passavam seus tempos livres. Logo, a própria garota que havia conquistado seu coração apareceu. Uma graciosa figura feminina se aproximou do cara. Quão boa ela era! Ela era uma garota maravilhosa, pensou Otávio consigo mesmo. Isadora sentou-se no banco um pouco sem fôlego. Oi, Otávio, você tá bem? A garota perguntou ao cara e ele respondeu. Sim, por que pergunta? A garota sorriu e acrescentou. Não sei. Deve ter soado como se você parecesse chateado com um mal-entendido com seu pai. Ele deliberadamente não disse, porque não sabia realmente o que era verdade e o que era mentira, e ainda era mais desnecessário para Isadora saber sobre os desagradáveis segredos de família. Se abraçando aos ombros dela, Otávio continuou. É melhor você me contar como foi seu dia, amor. O que foi interessante ou foi mesmo sem mudança? Quero saber todos os detalhes. Isadora sorriu de volta. Em nosso salão de beleza, apenas os clientes podem surpreendê-lo com algo, se é isso que você queira ouvir. Otávio franziu a testa como se estivesse ofendido por algo. Sim, você não pode argumentar com isso, especialmente porque o cliente está sempre certo. A propósito, por que você decidiu trabalhar lá? Você mesmo disse que tem uma formação pedagógica. Professores e educadores estão em demanda agora. E essas profissões são muito mais úteis do que um simples cabeleireiro, não? Isadora levou Otávio com uma certa dose de humor. Eu não estou discutindo, mas imagine se o seu cabelo crescesse até os calcanhares. Como você agiria? Exatamente. Você viria até nós de qualquer maneira, porque o seu cabelo está muito grande e está te atrapalhando. Mas sério, eu realmente amei o meu trabalho e o trato como arte. E é muito necessário para as pessoas. Enquanto falavam, Otávio mal conseguia se conter de tagarelar acidentalmente sobre seus problemas pessoais. Ele confiava em Isadora e acreditava que não deveria haver segredos entre eles. Eles se levantaram do banco e caminharam pelo beco. Quando viram as barracas de sorvete, Otávio sugeriu comprar um sorvete e ir passear. Isadora concordou e em alguns minutos eles estavam saboreando um sorvete de chocolate, vendo os patos nadando na lagoa. Não havia nada mais doce do que passar um tempo com a pessoa que você pensa ser a sua alma gêmea. Em um dia quente e ensolarado, embora eles estivessem apenas recentemente começado a se encontrar, uma certa centelha de amor já havia brilhado entre eles. Enquanto tomavam sorvete, os dois amantes chegaram ao fim do parque, olhando para o relógio. Isadora disse animadamente. Eu esqueci completamente. Eu tenho que ir para casa imediatamente. Vamos ser convidados essa noite e temos que nos apressar. Ou eles vão ficar ofendidos por eu não estar em casa. Você pode me acompanhar até o ponto de ônibus? Otávio nem se importou, especialmente porque ele estava com pressa para visitar outra pessoa. Agora, ele estava indo ver a sua avó. Ela era a única pessoa que poderia esclarecer o mistério da família. E dependendo, Otávio estava determinado a ir até seu tio e arrancar a verdade dele a todo custo. 10 minutos depois, o ônibus certo chegou e Isadora beijou Otávio na bochecha e ela entrou e acenou pela janela. E imediatamente, sentou-se em um assento vago e de lá, ele a viu de volta até que o ônibus percorresse uma distância decente. Depois de comprar alguns dos doces favoritos de sua avó no caminho,
Otávio entrou na entrada e subiu para o terceiro andar. Depois de alguns segundos, bateu na porta e ouviu passos e a sua avó dizendo: "Eu tô indo." Ao ver o neto dela na porta, Carolina ficou um pouco confusa. "Ô, Otávio, eu não estava esperando." "Entre, querido. Não precisa ficar na porta. Pode ir direto para a cozinha, que eu vou colocar a chaleira no fogo." Enquanto a avó dele fechava a porta, ele já havia servido a água e 2 copos e ligado a chaleira elétrica. Sentado à mesa, em frente ao neto, Carolina fechou um olho e perguntou cautelosamente: "Otávio, como vai você? Você não costuma vir no meio de semana assim." Ele passou a mão no cabelo, nervoso, e respondeu: "Sabe, vovó, eu sou atormentado por perguntas que o papai não quer responder, ou finge que ele não sabe de nada." Com um encolher de ombros, vovó disse cautelosamente: "Então, dificilmente posso ajudá-lo também, se Marcos não está ciente disso." Otávio parece ter antecipado essa resposta. "Eu sei que há mais sobre o desaparecimento da minha mãe do que isso. Ou melhor, o irmão do meu pai me contou sobre isso realmente sem detalhes. Mas acho que você tem algo a dizer. Acho que você já teve suficiente para enganar o seu próprio neto." Carolina se encolheu, como se tivesse sido pega em um crime. Otávio, eu não sei muito, e Marcos provavelmente já explicou tudo para você." Isso era uma reviravolta que Otávio já tinha previsto. Então, ele começou do outro lado. "Então descobrirei sozinho. Obrigado. Não importa o que aconteça e se eu tiver sorte, eu vou descobrir toda a verdade." A avó dele pulou da cadeira e entrou na sala, e quando ela voltou, colocou a foto na mesa na frente dele. "Isso é tudo o que resta da sua mãe. Ela deixou a família, mas não por sua vontade própria. Marcos a forçou a fazer isso. Me desculpe por ter ficado quieta por tanto tempo, mas acho que não adianta esconder isso agora. Seu pai, quando começou a namorar com a sua mãe, tinha sido um trabalhador comum. Só mais tarde, com a ajuda dela, ele se tornou bem relacionado e conseguiu um bom emprego. Quanto mais dinheiro seu pai ganhava, pior ele tratava a esposa. Eles não conseguiam se dar bem. Nem um dia se passava sem ele repreender a modesta e quieta Maria. Claramente, não estava mais feliz com o seu pai. Ele te amava, por outro lado, isso é certo." Ela ainda acrescentou: "Quando seu pai admitiu que ela não era mais necessária, Marcos simplesmente a expulsou de casa. O divórcio ocorreu rapidamente, deixando a sua esposa sem dinheiro, sem um lugar para morar, e o pior de tudo, sem um filho. Os juízes corruptos decidiram que você estaria melhor com seu pai, Marcos. Então, ele até conseguiu uma ordem de restrição e ele ameaçou a ex-mulher, Maria, de que ele iria colocá-la em uma prisão se ela tentasse ver o seu filho. Otávio tinha apenas 3 anos na época e, naturalmente, ele não se lembrava de nada. Escondendo cuidadosamente a foto, Otávio, surpreso, disse: "Bem, agora pelo menos eu sei o nome dela e como ela se parece." Depois de terminar o chá, Otávio agradeceu à avó pela hospitalidade e foi embora. Ele pegou a foto, novamente, e pensou consigo mesmo que deveria envolver outra pessoa na busca, o seu amigo Rafael. Ele era bom nisso, mas antes disso, Otávio queria ter uma conversa franca com seu pai. Afinal, acontece que o parente estava falando a verdade, e seu próprio pai estava realmente escondendo-a há anos. A verdade dentro de tudo estava queimando seus pensamentos. Ele estava confuso. Parecia que um mundo tão familiar, tão compreensível, então acabou de entrar em colapso. Seu pai acabou se tornando um canalha e sua mãe, a quem ele considerou uma traidora toda a sua vida, acabou se tornando uma vítima. Ah, infeliz Otávio! Ele decidiu ir andando para casa para se acalmar e clarear os seus pensamentos. Ele passou pela loja e, com um canto de olho, notou uma velha que estava encostada na parede. Essa mulher tentou pedir ajuda aos transeuntes, respirando com a boca, mas a forte dor no peito a impediu. Otávio mal teve tempo de agarrá-la pela manga. "O que há com você?"
Ela pediu os comprimidos da caixinha laranja, que estavam no bolso do lado. A mulher se contorcia. De alguma forma, o cara achou rapidinho o remédio e deu o comprimido para ela. Além disso, se ofereceu para acompanhá-la até o hospital. Deixe-me te ajudar. Respire e recupere o fôlego. Talvez eu devesse ligar para o serviço de emergência médica. Você não parece muito bem. Otávio perguntou excitado. A velha balançou a cabeça em resposta. Não, filho, tudo bem. Vá embora agora. Não se preocupe. Obrigada por me ajudar. Eu vou fazer uma visita, então arrumei uma sacola cheia de presentes. Claro, cansei logo. Meu corpo não aguenta muito mais. Então, agora tenho que pegar leve, filho. Se você não está com pressa, pode caminhar comigo um pouco? Pegando as malas pesadas dela, Otávio disse: Tudo bem, mas vou te levar até a entrada. A propósito, querendo chamar a sua família, é só dizer. Depois de dar tapinhas nos bolsos dela, a velha respondeu: Triste, eu adoraria, mas a minha memória falha e eu deixei o meu telefone em casa. O cara queria ligar para eles do celular, mas a senhora pediu que não. Era uma surpresa. Otávio continuou andando com as sacolas em uma mão e apoiando a velha com a outra. No caminho, eles quase não se falavam, exceto que Otávio perguntava periodicamente como ela estava se sentindo. E então, a velha mulher parou, de repente, sozinha, e olhou intensamente nos olhos de seu salvador. Você está passando algo muito difícil para você, não é? Eu posso ver através das pessoas, e você tem uma pedra em sua alma. Otávio não respondeu de imediato, mas respondeu: Você está certo. Eu queria encontrar a minha mãe. Há 20 anos atrás ela desapareceu. Meu pai disse que ela nos deixou, mas eu tenho sérias dúvidas sobre isso. A velha suspirou e disse: Você com certeza vai conhecer e quem sabe, será muito em breve. A velha apontou para casa e disse: Bem, aqui estamos nós, filho. Se eu não estivesse tão preocupada e angustiada assim, eu iria até os confins da terra pelo bem dos meus entes queridos. Por que não, né? Você fez uma boa ação. Você ajudou uma aposentada. É uma pena não te dar um chá ou algo para te oferecer para tomar um café. Quer entrar? Otávio pensou um pouco, mas depois concordou. Tudo bem, mas eu não demorarei, porque eu tenho uma reunião com meu pai pela frente. Mais uma vez, depois de olhar para ele, a velha com a boca disse: Aqui, beba. É um chá delicioso e a sua alma ficará em paz. Pelo menos por um momento. Você não passará tão mal com o problema de seu pai. Posso prometer a você. Então, a velha senhora tocou uma campainha e eles esperaram que uma porta se abrisse. Assim que a porta se abriu, Otávio ficou atordoado. Isadora estava parada na frente dele e atrás dela, uma mulher cujas feições lembravam de alguém. Otávio mal conseguia conter a sua empolgação. Ele tirou a mesma foto do bolso e ele quase enlouqueceu. Meu Deus, sem dúvida era a mulher da foto, muito mais jovem. Ele era incapaz de controlar as suas emoções naquele momento. Otávio chorou e tudo que ele conseguia pensar era que podia ou não pode ser a sua mãe. Otávio ficou encarando a senhora com o rosto conhecido, em transe, incapaz de desviar o olhar. Isadora colocou os braços em volta do rosto de Otávio e perguntou animadamente: Amor, o que é com você? Está branco como uma folha? Apontando a mão para a mulher, ele disse: Eu não acredito. Eu sinto muito, não podemos mais nos ver. É uma pena. Sem saber o que estava acontecendo, Isadora se virou perto da mãe. Como ele te conhece? A mulher se adiantou e tirou a foto das mãos dele. Ela ficou chocada e, com lágrimas nos olhos, respondeu: Acho que o destino tentou e o trouxe até mim. É meu garotinho, Otávio. Meu Deus, como você cresceu. Isadora imediatamente balbuciou freneticamente: Mas como? E por que você não me contou nada sobre isso? De repente, uma velha interveio na conversa. Maria, o que está acontecendo aqui? Você conhece esse cara e não sabemos de nada. Conte-nos tudo. Otávio foi até a cozinha, arrastando os pés, e sentou numa cadeira. Isadora se aproximou dele. De novo, desculpe.
Eu não sabia o que isso ia acontecer. Sinceramente, eu não escondi qualquer coisa de você. Maria não é minha própria mãe, embora eu a ame como minha própria mãe. Nós não somos irmão e irmã. Com isso, eles ficaram sentados na cozinha por um longo tempo, contando um ao outro o que tinha acontecido. Aconteceu com eles, durante aqueles longos 20 anos de separação. Tudo o que a sua avó disse a ele era verdade, o que Otávio achou muito difícil de aceitar. Maria contou a ele sobre a sua vida, como ela vivia em apartamentos alugados, como ela ansiava por seu filho e como ela veio para casa para ver seu filho, pelo menos de longe, mas não conseguiu. 2 anos depois, ela conheceu um bom homem, que após a morte de sua esposa, estava criando a sua filha Isadora. Eles se casaram e viveram apaixonados. Todos esses anos, eles passaram tão devagar, mas Maria nunca poderia ser feliz sem o seu filho. Ela esperava por um reencontro e aqui aconteceu. Cerrando os punhos com toda a força, Otávio murmurou: "Eu vou lembrar de tudo. Ele vai me pagar por tudo." Foi apenas a sabedoria de sua mãe, que esteve ausente de sua vida por tanto tempo, que o impediu de fazer algo estúpido. Então, Otávio ouviu Maria e conversou pacificamente com seu pai. No entanto, ele se manteve firme e achou que fez a coisa certa. No final, Otávio foi morar temporariamente com a sua namorada, Isadora, para não ir a extremos e causar problemas. O relacionamento entre eles só cresceu mais forte. Como se viu mais tarde, ele iria propor até o casamento para ela. Quanto ao pai, por enquanto, Otávio não quer tolerá-lo. Ele não pode perdoar o fato de que, certa vez, ele roubou sua mãe. Maria nem perdoou seu ex-marido também. A separação de uma mãe de seu filho foi terrível e deixou uma cicatriz enorme em sua alma. O que poderia ser mais assustador do que isso? Mas ela nunca deixou de sonhar em reencontrar o seu filho. Nunca perdeu a fé. Hoje, ela tenta curar a ferida, com seu filho ao seu lado, e espera que Otávio perdoe seu pai algum dia.